então para a próxima palestra com o tema Renova Paraná e linha de apoios do governo estadual e também federal. Convido aqui à frente o engenheiro agrônomo Erlon Goelzer de Almeida. Engenheiro agrônomo, especialista em gestão pública pela UEPG, administração rural pela UFPR e energias renováveis pela FGV. Foi diretor-geral do SEAB no governo do Paraná e superintendente de energias renováveis na Itaipu Binacional. No IDR Paraná, há 44 anos, responde pela área de energias renováveis e coordena o programa Paraná Energia Rural. Renovável Renova Paraná. Com vocês, então, o engenheiro agrônomo Erlon. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês nessa peregrinada que nós estamos fazendo aí com o sistema FAEP-Senar, diversas regiões, e hoje aqui em Cascavel. E coincidiu que o nosso propósito foi acolhido, né, ou foi convergente com o propósito aqui da AREAC, do sindicato e outros parceiros aí que para realizar o evento no dia de hoje dentro da feira, né? E o propósito, vamos dizer, do nosso evento é alertar os produtores rurais de que a hora de fazer é agora, né? Como a gente não sabe muito bem o futuro, mas tudo indica, tanto pela 14.300 quanto pelo fim da subvenção no tamanho que ela é pelo Estado, pelo decreto colocado até esse momento, tudo indica que o melhor momento para fazer é até 31/12. Então, o nosso objetivo aqui é alertar os produtores. Mas, como nos eventos também tem empresas cadastradas operando no programa, tem técnicos nossos do Renova Paraná, que atuam no Renova Paraná, a gente aproveita também para, vamos chamar assim, dar uma nivelada nas informações e ver que estratégia que nós podemos conjuntamente adotar de hoje ao final do ano, para podermos trazer mais produtores para dentro do programa. Então, eu vou passar uns slides aqui, vou fazendo os comentários, e se alguém depois tiver alguma pergunta, faça. Mas eu tenho uma demanda, antes de eu encaminhar minha fala, de que tem um produtor, como é que é o nome dele? O Rodrigo. Ele tem que sair, e estava previsto dele dar o depoimento depois. Então, ele vai usar uns 5 minutinhos aí, eu pediria que ele viesse aqui e aproveitasse aqui os 5 ou mais minutos que ele tenha para dar o seu depoimento. Então, fica à vontade, Rodrigo, dá o depoimento, porque ele já adotou a energia e nós estabelecemos de que teria um depoimento de 2 produtores. Então, ele dá o depoimento agora, eu daí continuo, e depois vem o outro produtor e dá o depoimento dele. Fica à vontade, Rodrigo. Eu falei 5 minutos, mas use e abuse. Boa tarde a todos. Então, nós somos produtores rurais do município de Corbélia, né? Nós temos uma propriedade rural no município de Corbélia, uma propriedade de 5 alqueires. Ela está dividida a produção de agricultura, uma área pequena, também uma pequena agroindústria, e o carro-chefe seria a avicultura de corte. E no meio do ano passado, a gente começou a ouvir os primeiros comentários sobre a Renova Paraná, que teria o Banco da Agricultura Paranaense, que teria a questão dos subsídios de juros, e começamos a procurar algumas empresas para fazer o orçamento, para ter uma ideia de quanto que ficaria esse custo. E acabou dando certo, que o Marco de Mater de Corbélia nos orientou muito bem, e a gente acabou vendo algumas empresas, e em uma conversa com a nossa gerente do banco, ela comentou que tinha um produtor que tinha um crédito, mas não ia utilizar, que nós poderíamos utilizar esse crédito no lugar dele. Então, assim, em questão de 15 dias, a gente teve que organizar o orçamento, fazer projeto, levar no banco para ser aprovado. Então, resumidamente, a instalação ficou em aproximadamente R$220 mil para 144 módulos, placas solares, né, os módulos fotovoltaicos, e uma conta de energia que dava de aproximadamente R$30 mil por ano, e esse ano até outubro ficou em R$300. Então, assim, é um investimento que valeu a pena, a gente calcula aí que em questão de 5, 6 anos já vai estar totalmente pago. Então, valeu a pena e quem puder fazer tem que fazer, porque assim, vale a pena, realmente.
Você falou a despesa anual, mas quanto era por mês, assim, quando se estavam instalando, quanto é que era por mês? Porque daí você dá a conta mensal que talvez o pessoal compreenda melhor. Por ser avicultura de corte, tem uma oscilação. Então, ela variava ali de R$ 2.200 a R$ 4.500 por mês, né? Hoje, o máximo que foi pago foi R$ 50, não passou de 60. Então, ela fica entre 50, 60, 40, 30. Tem meses que não vem cobrança nenhuma. Então, assim, é um investimento que, vamos por uma média aí de R$ 3.000 por mês, ela veio para R$ 50. Tá bom. Muito obrigado, Rodrigo, aí. Obrigado aí pelo depoimento. Oi? O valor, viu, Rodrigo? Estão perguntando aqui, qual é o valor do teu investimento? 219.900, para ser bem exato. 900. Foi financiado via Pronaf, Banco do Brasil, então são em 10 parcelas, foi financiado por 10 anos, com taxa de 4% ao ano. Esse ano foi pago a primeira parcela, deu R$ 28.000 aproximadamente. Menos que eu gastava. É essa conta, né? Tem que gastar, vamos dizer assim, paga menos, né? Então, a minha opinião, mera opinião, porque eu teria que pegar os números dele, é que ele não vai ter o payback, isto é, o retorno sobre o capital investido, nos 6 a 7 anos que ele falou. Vai ter menos. Vai ter menos, mas, enfim. O que importa, depois eu vou falar sobre isso, né? Mas gravem bem isso, porque é o que importa. É que se a linha de crédito, você consegue pagar ela e recuperar o investimento dentro, está feito o negócio. E cada caso é um caso. Ninguém tem um caso idêntico. Vizinhos, um do outro, mesmo tamanho de área, cada um com um aviário, etc., é diferente a conta. Porque cada um tem uma classificação bancária, às vezes tem uma taxa de juros diferente. Então, não dá para pegar assim, com o fulano foi assim, o meu é igual. Não é igual. Cada um tem a sua conta, né? Isso é importante. Mas a conta boa é essa, você conseguindo pagar dentro do período do financiamento, nota 10. E depois eu explico melhor o que significa isso. Mas vamos lá. Então, nós começamos o programa por conta que nós temos uma situação, né, que eu acho que é sabedora de todos, eu vou passar rápido aqui, só para recuperar um pouquinho a memória das pessoas, de que nós temos energia, que é um insumo cada vez mais necessário no agro, né, e cada vez será mais cara. Foi-se o tempo de energia barata. Eu vou repetir, para quem não entendeu, gravar bem. Foi-se o tempo de energia barata. Nós não teremos mais a situação que tivemos em anos anteriores de energia barata, por diferentes razões, tá? Mas eu vou dar uma apenas para vocês. Nós fizemos um trabalho na Secretaria da Agricultura, 2007. Eu estava na Secretaria da Agricultura nesse período, onde nós comparamos o preço da energia rural no Paraná com a energia urbana. O que é energia urbana? Comercial, residencial e industrial. A energia chegou, em 2007, a custar no rural 16,5% da energia urbana. O Paulo se preocupava com a energia? Me desculpe, mas não se preocupava. Por mais sustentável que se fosse, energia era um negócio assim que ninguém esquentava a cabeça com ela. Entendeu? Por quê? Porque era uma energia barata. E de lá para cá as coisas vieram aumentando. Mas o fundamental é de que nós tivemos crise hídrica e energética, isto não interferiu no preço ao longo do tempo, mas interferiu no bolso de todo mundo, e todo mundo começou a ficar assustado com a energia. Então ajudou pelo bolso a sensibilizar as pessoas, a todos nós. Eu, inclusive, que sou um urbano em Curitiba, a minha conta de energia aumentou como a de vocês aumentou. Então a gente ficou mais esperto sobre a questão da energia. Mas no rural, nós tivemos uma questão determinante. Dezembro de 2018, um decreto federal
que determinou o fim da subvenção da energia. E isto conclui-se em 2023, a razão de 20% ao ano. Isto é, a energia rural, que já chegou no Paraná a ter um preço 16,5 do custo urbano, ela passará a ter um preço equivalente. Então, a regra geral é: foi-se o tempo de energia rural barata. Nós não vivenciaremos mais esse tempo. Eu não estou com isso desejando isto. Eu estou fazendo uma leitura de legislação, de normativos, de realidade. Tá? Claro, poderá governos mudarem as regras novamente, resolver subvencionar, tudo isso é possível de acontecer. Mas eu não vou aqui dizer para vocês que fiquem tranquilos em casa, não façam energia própria para esperar uma benesse governamental, vamos tentar assim. Não, eu tenho que dizer aquilo que está escrito e normatizado hoje. Esqueçam de ter energia barata. Energia barata é a que você produz. Esta é uma regra mundial. A melhor energia e a mais barata é a que você produz. Então, esta é o regramento para nós todos. Mas vamos lá. Consequência: aumento do custo de produção, principalmente no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por conta de que nós temos uma expressão muito grande em proteína, e as nossas proteínas não são produzidas sem energia, nenhuma delas. Não vou entrar em detalhe técnico, acho que é desnecessário. Então, nós precisamos de energia. E isto acaba levando à perda de competitividade dos nossos produtos. Alguém poderia me dizer assim: mas como assim? Se Santa Catarina também, se Rio Grande do Sul também, que concorrem conosco em proteína. Não é a perda nossa em relação a eles, é a perda brasileira, e Paraná inclusive, em relação ao mercado internacional. Eu não sei se os senhores sabem, mas um negócio que a Copavel, a Lar, a Copacol, a Cevale, qualquer uma dessas que estão no ramo de frango, quando fecha um negócio internacional, é na quarta casa depois da vírgula. Quarta casa depois da vírgula que dá o preço de fechar a exportação. E quando você aumenta custo de energia, você não está mexendo só na quarta casa, você mexe na primeira casa depois da vírgula, se não, em alguns casos, no principal. Isso é que nos faz perder competitividade. Então, com esta leitura, nós também aproveitamos a literatura, todos esses números, eu não vou ler os números, vocês leem, tá? Os números que estão ali não foram inventados por mim ou por nós, são números da literatura. Tem números aí da Embrapa, tem sistemas de produção de revistas especializadas, e cada caso é um caso, não existe igual. Como eu falei, vizinhos, um do lado do outro, têm contas de energia distinta, peso da energia, do sistema de produção na energia distinto. Então, isso tudo levou ao governo do Paraná de nós avaliarmos de fazer um programa, que, portanto, a solução para nós todos e para o agro do Paraná é produzir a própria energia. Esta é a saída. E ter protagonismo, seja com biogás e biometano, depois eu falo um pouco disso, solar, eólica, pequenas turbinas hidráulicas, que são as possibilidades que o agro ou já tem ou vislumbra, que são o tempo que vem por aí. Então, produzir sua própria energia e produzir energia para o mercado. Eu volto a falar, mas imaginem o seguinte: todo mundo aqui sabe o que é a palavra talhão. Numa propriedade rural, todo produtor tem talhões com determinados sistemas produtivos, com soja, com milho, com avicultura, com olericultura, com fruticultura, etc. Um açude com peixe. A energia é o mesmo raciocínio. O produtor terá talhões, aspas nos talhões, com energia. Parte dessa energia, ou algum talhão para fazer compensação da energia consumida, e outros talhões ou sistemas de produção
para vender energia. Portanto, energia é uma riqueza. E esta riqueza, entendamos, é que motiva aquilo que eu coloquei no primeiro slide, que é energias renováveis para o desenvolvimento. Associem sempre energia para o desenvolvimento. Ela é mais um produto no bolso do agricultor. E ela não será um produto simples, porque ela, ao longo do tempo, ela cada vez será mais valorizada. E as oportunidades de produção de energia, de venda de energia, assim como de compensação, são imensas. Nós estamos apenas começando esse jogo. E nossos quadros técnicos do IDR, o pessoal das empresas aí que estão cadastradas e vendendo, os sindicatos, os produtores rurais têm que pensar desse modo. Foi-se o tempo de que energia era algo que alguém ia produzir para nós. Mudou-se, agora temos que mudar o modelo mental. Energia é algo que sim, eu posso produzir. E aí nós criamos, em função desse quadro todo que eu pintei aí rapidamente, nós criamos o programa Paraná Energia Rural Renovável. E com isso nós estamos mudando, inclusive, a paisagem. Essa paisagem rural, nós vamos passar a ver com mais assiduidade. Isso que aí está. São biodigestores de pequeno e grande porte, são sistemas solares, pequenos, médios, grandes, parques solares para venda de energia e aerogeradores, energia eólica, que no Brasil nós somos atrasadíssimos ainda. Muito diferente, principalmente da Ásia, mas especialmente da Europa, onde você vê pequenos geradores em diversos lugares. Nunca com o objetivo de que aquele aerogerador vai resolver o problema todo da energia do cara, mas ele vai ter um pouco da energia eólica, um pouco da energia hidro de pequeno porte, que é você ter energia através de uma turbina, sem barramento, aproveitando o curso d'água, sem problema de barramento, portanto, sem impacto ambiental. E, além disso, ter solar. E, além disso, ter a produção de energia a partir de biomassa. Seja para biogás propriamente dito, seja o biogás filtrado para biometano. Então, que isto que eu falei até aqui sirva como um pano de fundo para o raciocínio que vocês passarão a fazer. Então, o Renova aqui são os principais objetivos dele, levar a energia para o produtor, alertar os produtores que eles podem produzir, fazer com que todo mundo passe a pensar em energia, refletir sobre a energia. E beneficiários, todos os produtores rurais, cooperativas e agroindústrias tomadoras de crédito rural. Dá para se dizer, num linguajar que nós temos nas políticas públicas, que é um programa de acesso universal. Qualquer produtor pode acessar. Tá? Nós não temos linha de corte para acesso. Nós temos linha de corte para o tamanho da subvenção. No caso de solar, subvenção até R$500 mil. Acima disso, o produtor paga a integralidade. Poucos projetos acima de 500 mil. Predominam aqueles até 500 mil. Então, nós estamos atendendo praticamente com 100% de subvenção a grande maioria dos projetos que estão aparecendo. E o que a gente pode fazer com energia própria? Esse é o raciocínio, esse slide, o seguinte, que vai dar o horizonte que nós vamos percorrer daqui para frente. E quando eu digo para frente, nós estamos só começando. Tem produtor nervoso, o Paulo é um deles, com a situação dele, do financiamento e tal. Nós nos preocupamos, obviamente, com a situação do Paulo. Temos que resolver a situação dele, dele e de outros tantos. Mas o nosso horizonte para esse programa é 2045. Eu já estarei aposentado, com certeza, desfrutando, mas quero estar vivo para ver isso que nós estamos plantando, que é de você ter o Paranazão todo gerando energia, comercializando energia, e a energia ser mais um produto rural na prateleira, vamos dizer assim, no portfólio dos produtores. E o que é que nós vamos poder fazer com isso aí? Primeiro,
Biogás. Quando eu digo primeiro, é uma ordem de fala, não quer dizer que seja exclusivamente isso. O produtor tem que ter todas as modalidades que ele puder. Aliás, aproveito para dizer, pessoal, não, porque o cara tem solar, daí não precisa outra. Alguém que tem milho vai deixar de produzir soja se puder? Alguém que tem soja vai deixar de produzir não sei o quê? Ele tem que ter tudo o que ele puder. Então não tem concorrência entre as modalidades. A energia é uma riqueza. Se você puder produzir 2 modalidades, 3 modalidades, 4 modalidades, produza. Do mesmo jeito que você tem outras atividades na tua unidade produtiva, de grão, de proteína animal, de leite, de frango, de peixe. É isso. Então não existe concorrência. Ao contrário, se ele tem potencial, que use 1, 2, 3, 4 modalidades para ele ter mais riqueza, mais ganho, não só economia. Então, quando a gente fala de biogás, é para a gente gerar energia térmica, caldeiraria, calor e energia elétrica. E filtrado para biometano, 94% mínimo de pureza. O biogás filtrado para 94% de pureza de metano, regulamentado desde 2010 pela Agência Nacional do Petróleo. Vou repetir, desde 2010 regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo. Ele pode fazer geração de energia elétrica e combustível veicular, porque está na norma da Agência Nacional do Petróleo que ele é equivalente ao GNV, gás natural veicular. Eu acho que todos aqui sabem que tem empresas aqui em Cascavel que você leva o teu carro, seja o de passeio, seja o utilitário, seja o caminhão, seja o ônibus, e transforma para GNV. E você vai produzir o biometano. Isso não é uma coisa assim, daqui 50 anos, não. É hoje, é amanhã. Amanhã de manhã, 9 horas, eu e outras pessoas aqui do IDR estaremos em Toledo visitando um projeto que está iniciando para a produção de biometano, que vai ser usado o biometano para reduzir o custo do transporte leiteiro na região. Isto já está aí. E mais, para aqueles que acham que isso é complicado, eu pergunto, se algum de nós aqui descobrir petróleo na sua área própria, dentro do pátio da sua casa ou na sua propriedade rural, alguém aqui é capaz de explorar esse petróleo? Vocês sabem que não vão explorar. Vocês sabem que não explorarão. Se vocês plantarem cana e produzirem etanol, você consegue vender o etanol para o vizinho? Vocês sabiam que vocês não conseguem vender? Você tem que entregar para a distribuidora, e a distribuidora entrega para um posto, e o posto me abastece. E o biometano como é que é? O biometano, regra desde 2010, você se autoabastece e vende com nota do produtor rural para o vizinho. 1 metro cúbico de biometano, R$5. Estou criando um preço aqui. Você pode vender, não está proibido. Qual é a única exigência? 94% mínimo de pureza na filtragem. É o único regramento da Agência Nacional do Petróleo. Vocês estão entendendo as oportunidades que os produtores rurais, as cooperativas, as agroindústrias têm e poderão ainda ter no futuro mais? E, por último, fotovoltaica. Gera energia elétrica, né, e ideal para realizar a compensação. Embora pode ser feito parque solar. Convenhamos que na região oeste temos poucas áreas passíveis para parque solar, porque a utilização agrícola é muito grande. Diferente, por exemplo, do noroeste. Nós estamos fazendo um estudo no noroeste do estado para fazer uma proposta de uso para geração com parques solares, né? Mas isso pode ser feito aqui, obviamente, se alguém quiser. Não é proibido. A única coisa é que compete com a agricultura intensa que o oeste tem. E aí tem que botar os números na planilha para ver se vale a pena, correto? Bom,
E nós inovamos no Renova porque nós passamos a fazer uma coisa que o Estado nunca tinha feito, que é cadastro de empresa especializada. Né? Eu vou dar os números depois, mas nós temos hoje em solar 577 empresas de solar cadastradas no Estado. E temos 18 em biogás. Então, nós passamos a usar a infraestrutura privada que está prestando serviços aí no Estado para ser um braço operacional do programa. E que, né, para os meus colegas de IDR, muitos me diziam lá, isto não vai dar certo, isto não vai funcionar. E está aí funcionando. Eu e o Antônio, né, o Antônio está aqui, meu colega aqui do Renova Paraná, da equipe, sabemos o que nós passamos até mostrar que tudo isso que nós tínhamos desenhado iria funcionar, entendeu? E está funcionando. Probleminha aqui, outro ali, mas tudo superável, nada que comprometa o programa. E crédito incentivado com a subvenção. A Liciane falou aqui, tem que fazer até 6 de janeiro, tal, para fugir da tributação lá da TUSD, que é a taxa de uso do sistema de distribuição. Começa, quem não protocolar até lá, na distribuidora, começa a pagar TUSD em 7 de janeiro. Então, acelerem. Mas, além disso, nós temos de que a subvenção de juros zero, tá, ou 5% a menos na taxa para as linhas que não são plano safra, elas terminam pelo decreto do governador em 31/12 desse ano. Portanto, os produtores rurais, nós técnicos, temos que usar toda a mídia ao nosso alcance, programa de rádio, sindicato botar no boletim, no programa de rádio, na televisão, no jornal, as prefeituras, os secretários municipais de agricultura, nos ajudem a divulgar que o cara tem que entrar no programa até 31/12. Até 31/12. E deixando claro que essas regras claras que nós temos, que chama-se o regramento, que está no site do IDR, e as empresas assinam um documento quando se cadastram dizendo que concordam com o regramento, inclusive, faz parte do termo de adesão. Nós temos um regulamento que protege os produtores rurais. Nós já tivemos 4 problemas no Estado. Temos hoje 4.800, quase 4.900 operações. Dessas 4 nós tivemos problema. 4. 3 solucionadas e uma ainda não solucionada. Por quê? Porque nós temos capacidade de rapidamente agir sobre as empresas, se for o caso, inclusive cancelando a participação delas no programa, que é o caso desta, uma que não resolveu o problema até hoje, está com o cadastro cancelado, não está operando no programa. Por quê? Porque não resolveu o problema que criou. Então, o regramento não é contra ninguém, ele é a favor do programa. Nós não podemos deixar um programa dessa magnitude, ser queimado por inoperância, vamos chamar assim, de um ou outro. Mas o programa, em 99,99999 dos projetos, está indo muito bem. E eu agradeço às empresas, agradeço aos nossos quadros técnicos que estão fazendo esse programa ser um sucesso. E temos prioridade. Prioridade não é exclusividade. Nós criamos prioridade, está no decreto, por uma razão muito simples. O pessoal lá no IDR, lá em Curitiba, que, no nosso entendimento, em alguns casos, até meio que torciam contra o programa, no sentido de como é que isso vai acontecer, diziam, vai ter muita fila nos escritórios, o pessoal vai lá. Eu digo, bom, se tiver fila é porque é bom, já não é porque é ruim, né? Entendeu? Se tiver fila. Então, vamos organizar a fila. Daí nós criamos esse critério. São primeiros atendidos, né, na ordem da fila que tiver no escritório, pessoal de tarifa rural noturna, cadeias produtivas da proteína animal e agroindústrias. Nós não precisamos disso. Todos vocês aí sabem administrar fila no escritório. Bem no início teve uma ou outra fila, e isso o pessoal resolveu. Alguns fizeram senha e etc. e se resolveram. Hoje nós não temos mais esse problema, todo mundo é atendido. Mas, de qualquer forma, existem algumas prioridades, porque são os maiores consumidores de energia, por isso que eles são chamados de prioridade.
E o que nós vamos focar de hoje é o futuro, né? Em termos de energia. Geração de energia térmica e elétrica para autoconsumo. Quando eu falo energia térmica, muitos não se ligam o que é energia térmica. Vocês sabiam que um bom leiteiro ele tem que esquentar água para limpar o teto da vaca? Que se a água não tiver quente o suficiente, na literatura recomenda 70 graus, pode ter problemas de célula somática. São detalhes. E as pessoas esquentavam a água. Tem uma senhora de Marechal Cândido Rondon agradecendo, porque ela com energia própria, ela disse assim, eu ganhei 1 hora a mais de sono, porque eu tinha que acordar, fazer fogo a lenha, para esquentar a água, para limpar o teto da vaca, para tirar a vaca às 5 da manhã. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ela tendo energia, ela esquenta isso rapidamente. Rapidamente, ela não precisa acordar 1 hora antes para fazer fogo com lenha. Então, nós estamos mexendo na condição de conforto das pessoas, tá certo? Então, geração de energia térmica e elétrica para autoconsumo. Geração de energia elétrica e venda para terceiros e o sistema elétrico. Existem modalidades hoje no mercado, inclusive aqui em Cascavel tem uma cooperativa de energia, que ela vai precisar comprar energia. Muito, para poder vender para os seus sócios consumidores de energia. Então, isso é uma modelagem que a 14300 coloca, possibilita, normatiza e crescerá muito no Paraná e no Brasil. Cooperativas que congregam geradores de energia e consumidores de energia. Ok? E geração de combustível para autoconsumo, como eu já expliquei. Vocês vão poder gerar o seu próprio combustível, seja com biogás filtrado para biometano, seja com veículos elétricos que estão vindo aí. Hoje ainda caros para a maior parte da população, mas daqui uns dias isso começa a cair preço e daqui a alguns anos nós todos poderemos ter, com certeza, veículos elétricos. E quem gerar sua própria energia, portanto, vai estar construindo o seu próprio combustível. Esse é o futuro próximo que nós temos aí na frente, ok? E vai poder fazer geração de combustível para terceiro. E eu pergunto, se eu tiver solar hoje na minha propriedade, e eu tiver um alimentador de motor elétrico, eu posso me autoabastecer? Posso. Tem alguma coisa no normativo federal, nacional, que me proíbe de eu alimentar o veículo do vizinho? Não. Não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não tem. Assim como nada proíbe de você produzir biometano e abastecer biometano no veículo do vizinho. Então, hoje, isto é livre. É livre. Então, é fazer. Bom, e agora nós entramos naquilo que eu entendo que talvez seja a parte mais especial da fala. Por quê? Porque eu tento fazer o pessoal fazer um raciocínio sobre qual é a conta que tem que fazer, que é o chamado payback, ou retorno sobre o capital investido. Este aqui é a conta que tem que fazer. Produtores ligam para nós em Curitiba e dizem assim, eu fui fazer um orçamento, vou ter que gastar 500 mil para ter um sistema para o meu aviário, para a minha piscicultura. Imagina, é o preço de um trator. E daí? Se ele tem esse crédito, a conta não é quanto que ele vai ter que financiar. O banco olha quanto ele vai ter, porque ele tem que saber se ele tem limite de crédito. Mas se ele tem limite de crédito, o problema está resolvido, porque a conta que ele tem que fazer é retorno sobre o capital investido. Então, eu vou falar para vocês a média, que a média não é desse último mês, é uma média que nós fizemos em julho, agosto, agora, e que ainda estou usando o mesmo dado em todas as falas, tá? Que é a média de payback
ao longo do tempo. Energia solar, que é o tema de hoje, 42 a 48 meses. Nós tivemos projetos com 38 meses de retorno sobre o capital investido. Então, eu pergunto assim, os demais eu não vou citar, vocês leem ali, tá? Biogás, vocês veem aqui, por exemplo, geração térmica, substituindo lenha ou GLP. Muita gente usando em GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, chamado gás de cozinha, tá? 6 a 12 meses o cara paga o investimento. Querem um exemplo, talvez o maior da região? A midonaria da Cevale em Assis Chateaubriand. Passaram a produzir biogás, deixaram de usar lenha, recuperaram o capital em 6 meses. São números reais, ninguém está inventando nada para vocês, tá? Mas eu vou me ater ao de energia solar. Pessoal que trabalha com crédito aí, vamos ver se vocês estão afiados. Qual é o prazo médio das linhas de crédito bancária hoje no sistema rural brasileiro? Qual é o prazo de vencimento? Até 10 anos, mas em média 72 meses, correto? Pronaf, Novagro, 72 meses, tá? Eu estou pegando a mais curta de todas, a mais curta, o cobertor mais curto. Se você fizer um financiamento de 72 meses, e você chegar no meio do financiamento e você recuperou o capital investido, existe coisa melhor do que isso? Então vamos fazer a conta, para quem não fez a tabuada certa. Você não tirou dinheiro do bolso, porque você financiou. Você financiou 100% do custo. Não tirou dinheiro do bolso. A carteira do caboclo ficou intacta. E você vai pagar a despesa em 72 meses, ou 6 anos. Quem pegou Fundo Clima, 100 meses, podendo ir até 120 meses. E quando você chegar a menos da metade do financiamento, você já recuperou o capital investido. Sim, não, a fatura de energia, sim, eu só estou dizendo que ele vai recuperar o capital investido, entendeu? Ele está dizendo, eu não sei se vocês ouviram, ele falou, a conta de energia ele vai ter que pagar igual, claro que vai ter que pagar igual, mas o que sustenta esse número é o preço da energia que ele paga, entendeu? Ele vai usar o valor que ele economiza para em 42, 48 meses, em alguns casos 50, 52, 58, 60 meses que seja, mas ele não tirou dinheiro do bolso. Então, vale muito a pena. Eu não quero me deter aqui nessa conta, só quero alertar vocês, porque é essa conta que tem que fazer. A gente vê muitos produtores impressionados com o valor que vai ter que despender. Teve um cara que me ligou um dia, 1.200.000, 5 aviário, 1.200.000. Não, normalmente, Normalmente as empresas, quando ela está falando de orçamento das empresas, tá? Para quem não ouviu. Normalmente as empresas fazem orçamentos em sistemas de software já instalados nos seus computadores. Ele põe os dados da fatura do caboclo e tira a informação. E eles normalmente falam em quanto tempo você recupera. Normalmente. Eu não sei a empresa que te atendeu, eu não tenho como falar, tá? Mas normalmente eles dizem, você vai recuperar o capital investido em tantos meses. Eu estou dando aqui uma média do que nós fizemos aí até junho, julho, entendeu? Hoje talvez mude um pouquinho esse cenário, mas eu quero que vocês não se atenham ao que está na tela. Se atenham de que, se você recupera o capital investido dentro do prazo do financiamento, você não tirou dinheiro do bolso. E você vai usufruir do sistema solar por 30 anos. E alguém aqui vai me dizer assim, não, as empresas dizem que é 25. 25 eles dão garantia. E eu afirmo para vocês que dura 30 anos. E quando chegar nos 25 para 30, tem que testar painel por painel, porque quando tiver necessidade de substituir, é painel a painel.
Na Europa já tem isso há anos, tem sistemas com 35 anos funcionando. 40, tem de tudo, na Alemanha, na Áustria, na Bélgica, em diversos. Então, não se atenham nessas questões. A conta para fazer é, em quanto tempo eu recupero? E se recuperar dentro do prazo do financiamento, façam. Não interessa a taxa de juros. Veja bem, eu estou botando entre aspas o que eu estou falando. Não interessa, porque o que interessa é o retorno sobre o capital investido. Vamos lá. Liciane, desculpe atrapalhar um pouquinho, mas isso aqui é um dado novo que você não tem. A Copel me passou segunda-feira, tá? Vocês não vão conseguir ver os números, vou ter que ler para vocês. A primeira ligação em geração distribuída no Paraná se deu em 2014. Uma ligação em 2014. Nós iniciamos o programa aqui nessa linha amarela. Tá? Aqui, ó. Ali nós começamos o programa, que foi em agosto de 2021. Vocês, aqui está escrito, em agosto de 21, pelos dados da Copel, ligações rurais, haviam no Paraná 4.922 ligações. 4.922 ligações. Em 15 meses, nós estamos hoje com 15.853 ligações rurais, segundo a Copel. Eu tenho formalizado, segunda-feira eles me mandaram. Depois de muita conversa, e eles erraram em números lá, problemas de sistema deles que não separava rural de urbano, enfim, uma série de rolo, mas agora eles me disseram que esse dado está certo. Então, o que vale aqui, que eu quero que você saiba, é o seguinte, é o valor de uma política pública. Nós temos no IDR hoje 4.800 projetos. Depois eu vou mostrar o dado atual. Esses são os que entraram no IDR, que nós chamamos de projetos acatados. Se eu pegar 15.800 menos 5.000, tem 5.000 caboclos no Paraná que fizeram sem entrar no programa. Vocês estão entendendo? O que leva um cara a não entrar no programa? É porque o negócio é bom, gente. O cara pega o dinheiro que está na aplicação financeira, na poupança, em qualquer CDI, qualquer tipo de aplicação financeira. Repito, qualquer tipo de aplicação financeira no Brasil de hoje não remunera o que remunera isso aqui. Então, por que não fazer? E por isso que as pessoas fazem com recurso próprio. Não procuram financiamento. Vocês estão entendendo? Eu estou dando elementos para vocês saberem vender, conquistar pessoas e etc. Mas vamos para frente. Aqui é o preço da Greener, né, que ao longo dos anos, o preço por quilowatt caiu o preço por quilowatt, né, não está aumentando, os preços das placas estão estabilizados, já desde o final do ano passado, tá? Estão bem estabilizados, né? Está aqui, ó, 21, vocês veem que os preços aqui já é junho de 22, ó. O preço está estabilizado, os preços de placa. Então tem que aproveitar isso aí, tem que fazer andar. E agora nós vamos chegar naquilo que eu já falei, mas agora bem clarinho para todo mundo entender, e se tiver produtor com dúvida, perder a dúvida. A geração própria de energia como investimento. Se o investimento se paga dentro do prazo da linha de crédito, a alta viabilidade econômica financeira. Já falei, só está escrito agora para todo mundo gravar. E por último, a remuneração do investimento ao preço atual da energia é equivalente a IPCA mais 15%. Esse número não é meu. Todos os técnicos do IDR receberam um e-mail meu no início de fevereiro. Podem procurar lá nos e-mails de vocês. Artigo na Folha de São Paulo. Um gestor de capitais de uma empresa de São Paulo fez energia própria na sua casa e numa casa de praia, compensando. E ele fez as contas na fatura dele. E ele falou assim, gerar energia própria é o melhor investimento do Brasil de hoje. O cara é gestor de capitais, de fundos. Não é eu que estou dizendo. Eu estou copiando isso aí de um cara que escreveu na Folha de São Paulo.
que, segundo ele, que ele chama de conta de padeiro, inclusive ele diz, a minha conta é de padeiro, não fiquei perdendo muito tempo, o retorno sobre o capital é equivalente a IPCA mais 15%. E ele termina o artigo e diz assim, qual é o investimento no Brasil que te dá esse retorno hoje? Ele mesmo responde, nenhum. Portanto, é o melhor negócio do Brasil você gerar sua própria energia. Então tem que fazer energia própria. E aí, lembrando que tudo isso é um processo sustentável, né? O Paulo e outros aí falaram sobre sustentabilidade, né? Nós estamos gerando empregos, nós estamos reduzindo emissão e fazendo tratamento de dejetos nos casos de biogás e reduzindo o custo e gerando renda. Então, nós estamos perfeitamente conformes aos ODS, né? As orientações, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e etc., né? Temos uma meta que todo mundo me chamava de louco, e agora estão vendo que eu não sou tão louco assim, tá certo? De nós chegarmos em 2030 com 100 mil propriedades alcançadas com energia própria. É muito alto? Pode ser. Eu não tenho medo desse número. É uma questão de trabalhar e ter políticas adequadas, a gente chega. Meta é para desafiar, não é para alcançar. Está correto? É para desafiar o caboclo. Então, nós estamos desafiados a correr no Paraná para chegar em 100 mil unidades com geração própria. E eu estimo que um capital investido entre 15 a 20 bilhões de reais até lá. E perfeitamente em acordo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Qual? Tá bom. Ele pediu para voltar o slide. Mas eu concluí, pessoal, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Obrigado. Pois não. Então, neste momento... Na verdade, é uma frustração. Na verdade, é uma frustração. Meu nome é Juscelen, essa é minha irmã Josiane. Josiane, nós assumimos a propriedade rural, somos produtoras rurais, assumimos a propriedade na metade do ano passado. Em janeiro, nós começamos a pesquisar sobre a produção de energia solar, porque a gente entende que é uma fonte de renda, uma grande fonte de renda para o produtor rural, é uma segunda fonte de renda, talvez poderia ser até a primeira, mas nós barramos na questão de financiamento. Nós não temos um caixa de 500 mil reais para investir no sistema. O sistema que nós queremos é para vender energia. Nós barramos no financiamento. Minha irmã acabou de mandar uma mensagem para o rapaz que fez um orçamento para nós em janeiro, que nós conversamos várias vezes. Ele falou, linha de crédito está esgotada para o produtor rural. Como que a gente acessa? Eu não sei se vocês entenderam o que ela falou. Ela fez um projeto para vender energia, não é para geração distribuída para compensação. Então já começa uma diferença aí. Quando você faz por compensação, você tem o suporte do Renova Paraná. Para vender energia, a primeira coisa que você tem que ter para o banco, além do projeto e do custo, você tem que ter um contrato de venda de energia. Porque se você não tiver o contrato de venda, ele não vai te financiar. Então, grosso modo, a minha opinião para você, tá, é que você só resolve isso se associando numa cooperativa de comercialização de energia. Por quê? Porque você vai entregar a tua energia para essa cooperativa e ela vai vender para terceiros, porque ela já está regulamentada. E quando você fizer isso, ela vai te dar um contrato para você sustentar a tua operação no banco. Me fiz entender? Então, é minha opinião para você. Agora, claro, eu tenho um comprador. O mercado permite isto. Você vai produzir e vai entregar para o CNPJ tal. Entende? Tem umas burocraciazinhas aí no meio, mas dá para fazer. Entende? Você vai fazer um contrato que vai sustentar a tua operação. Aí o banco te financia. Ok? Cooperativa. Busque cooperativa. Aliás, aqui em Cascavel tem uma. O Edson estava aí antes, né? Ele é o presidente e estava aqui, inclusive. Tem em Cascavel. O presidente estava aqui antes, agora não está mais. Não, ele saiu. Não, ali não. Mas tem o Edson. Ele depois se passa o contato para ela, tá? Então é isso. Alguém tem mais alguma pergunta?
Então, não tendo, queremos agradecer mais uma vez o engenheiro agrônomo Erlon de Almeida.